Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um sábado de verão comum no pequeno bairro residencial de Willow Creek. O sol se punha lentamente atrás das árvores, pintando o céu de laranja. A risada de uma criança ecoava no jardim da casa dos Miller. Ethan, de 10 anos, corria entre as flores, agarrando sua bola, despreocupado e feliz. David Miller, seu pai, estava sentado no terraço, com uma xícara de café na mão, observando o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Sua esposa, Claire, preparava o chá da tarde na cozinha. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Ninguém havia notado a figura parada atrás da cerca viva que dividia as propriedades, na sombra do canil do vizinho. Uma sombra silenciosa e imóvel, observando cada movimento do menino. Os cães no canil às vezes latiam, mas seu dono, o Sr. Harper, o silenciava com um gesto brusco. Esse detalhe, insignificante para os outros, sempre incomodou David, embora ele nunca o tivesse mencionado a ninguém. Quando Claire chamou Ethan para o lanche, o menino não respondeu. Um silêncio se instalou primeiro por alguns segundos, depois o pânico rapidamente se instaurou. David se levantou de um salto, correu pelo jardim e chamou o filho a plenos pulmões. Ethan, onde você está? Nada, nem um som. Até os cães no canil pareciam estar prendendo a respiração. David sentiu o coração parar. Correu até a casinha do cachorro do vizinho, bateu na porta e gritou, mas o Sr. Harper não pareceu surpreso. Os outros vizinhos saíram de suas casas, alertados pelos gritos, e logo a polícia chegou. Mas apesar das buscas, dos pedidos de socorro e dos detetives vasculhando cada centímetro quadrado da vizinhança, Ethan havia desaparecido como se tivesse evaporado no ar. 8 anos se passaram. 8 longos anos durante os quais, todas as noites, David sonhava com o rosto sorridente do filho. Sonhava com a bola rolando na grama, com o riso ecoando e com aquela figura misteriosa atrás da cerca viva. Todas as noites, acordava sobressaltado, convencido de que Ethan o estava chamando. E então, certa noite, a lembrança de um detalhe há muito ignorado ressurgiu. O canil do vizinho. Aquele lugar que sempre lhe parecerá estranho, aqueles latidos noturnos. Talvez, pensou David, o que todos ignoravam estivesse escondido ali mesmo, sob a terra, à espera de ser descoberto. Sua obsessão tomou forma. Ele sabia que jamais poderia desistir. Não importavam os anos, as suspeitas, o cansaço ou o medo. Ethan estava por aí em algum lugar. E David estava determinado a encontrá-lo, custasse o que custasse. O chão do canil estava prestes a revelar um segredo que ninguém poderia ter imaginado. 8 anos se passaram, e David Miller não era mais o mesmo homem. Seus ombros, antes eretos e confiantes, agora se curvavam sob o peso da preocupação e da culpa. Seus cabelos embranqueceram, e seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam um cansaço permanente, tingido por uma obsessão silenciosa. Encontrar Ethan? Seu filho desaparecido. Cada detalhe daquele dia fatídico voltou à sua mente como um pesadelo. A risada de Ethan, a cerca viva, o canil do vizinho. E aquele silêncio agonizante após o chamado para o lanche. Ele se lembrou do olhar impassível do Sr. Harper, da calma sinistra dos cães e de uma intuição que não ousara seguir na época. Naquela noite David aventurou-se no jardim com uma lanterna e uma pá. O ar estava frio e úmido, as sombras das árvores dançavam no chão. Ele aproximou-se do canil, aquela velha construção de madeira rangente que sempre lhe causará desconforto. Os cães, uma mistura de rottweilers e pastores alemães, observavam-no cautelosamente por trás das grades. Nenhum latido, apenas olhos escuros e insistentes. David respirou fundo. Cada passo que dava parecia despertar o passado. Colocou a lâmpada no chão e pôs as mãos sobre o piso de madeira da casinha. O chão era sólido, mas sob as tábuas, a terra parecia ter sido remexida recentemente, um detalhe que ele nunca havia notado antes. Ele se ajoelhou e começou a raspar delicadamente. A terra se desfez sob seus dedos, fria e úmida. Então sentiu algo duro, enterrado a poucos centímetros da superfície. Suas mãos tremeram. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir do peito. Uma pequena caixa de metal apareceu. Ele a desenterrou lentamente, ofegante. Estava coberta de terra, enferrujada pelo tempo e pela umidade. David a pegou com cuidado. Ele sabia que o que estava prestes a encontrar poderia mudar sua vida para sempre, ou destruir a pouca esperança que lhe restava. Ele limpou a lama e abriu a tampa. Dentro havia um pequeno caminhão de plástico, um balão murcho e um caderno com páginas amareladas pelo tempo. Sua respiração ficou presa na garganta.
Cada objeto parecia familiar, cada objeto contava uma história que ele pensava estar perdida para sempre. O caderno, aberto em uma página, revelava anotações detalhadas sobre Ethan, como se alguém tivesse rastreado cada passo seu. David sentiu uma raiva contida e um medo paralisante o invadirem. O vizinho estava observando seu filho. Talvez até mais do que isso. Talvez Ethan ainda estivesse vivo. Ou talvez. Um arrepio percorreu sua espinha. O silêncio da noite era pesado. Os cães o encaravam, como se esperassem que ele cometesse um erro. David sabia que aquilo era apenas o começo. O começo de uma jornada que o levaria à beira do desespero e talvez além. Ele pegou o caderno e os brinquedos. Suas mãos estavam cobertas de sujeira e suor. Seu olhar repousou no céu estrelado, e ele murmurou, como se para se convencer. Eu vou te encontrar, Ethan. Custe o que custar. Na manhã seguinte, David mal conseguiu dormir. As imagens no caderno e dos brinquedos de Ethan o assombravam. Cada palavra parecia sussurrar um segredo terrível. Alguém havia seguido seu filho, e o mantido longe dele todos esses anos. Determinado a encontrar mais respostas, David voltou ao canil ao amanhecer. O vizinho, Sr. Harper, havia desaparecido do jardim, alegando que ia dar uma caminhada matinal. Isso deu a David a oportunidade perfeita para procurar sem interrupções. Desta vez, ele examinou o terreno ao redor do canil com mais cuidado. A terra solta que havia descoberto no dia anterior estendia-se por vários metros, como se alguém tivesse tentado cavar um túnel ou enterrar algo grande. Com o coração acelerado, começou a cavar metodicamente, pá após pá, sentindo as mãos e os braços enrijecerem com o esforço. Após alguns minutos, sua pá atingiu algo duro. Ele se ajoelhou e raspou a terra com as mãos, revelando uma caixa de madeira velha, pesada e lacrada. Respirou fundo e a ergueu. Seus músculos gritaram sob o peso, mas ele sabia que o que segurava poderia conter a verdade sobre o desaparecimento de Ethan. Ele abriu a caixa lentamente, como se cada segundo pudesse mudar o rumo de sua vida. Dentro encontrou brinquedos infantis, desbotados pelo tempo, semelhantes àqueles a quem Ethan amava. Fotos de Ethan tiradas em diferentes momentos, todas roubado, anotado e catalogado com datas precisas. E um caderno menor com letras e palavras escritas nele, à mão, detalhando hábitos, rotinas e até mesmo jogos favoritos do menino. David sentiu um aperto no estômago. Cada página parecia uma confissão silenciosa do Sr. Harper, ou pior, um plano meticulosamente elaborado. Ele percebeu com horror que o vizinho não só havia seguido Ethan, como poderia tê-lo monitorado durante todos esses anos. Enquanto examinava as páginas, um ruído chamou sua atenção. Um leve arranhão vindo das sombras do canil. Os cães estavam silenciosos, estranhamente imóveis. David prendeu a respiração e deu um passo à frente. O chão sob a caixa parecia ligeiramente instável, como se algo ou alguém tivesse sido movido recentemente. Um pensamento aterrador passou pela sua mente. E se Ethan tivesse sido enterrado vivo em algum lugar embaixo da casinha do cachorro, ou em um túnel escondido? Uma onda de medo e adrenalina percorreu seu corpo da cabeça aos pés. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida para sempre. Ele murmurou em voz baixa, quase para si mesmo. É aqui que tudo começa. David se preparava para cavar ainda mais fundo, sem saber que cada pá de terra o levaria um pouco mais perto de uma verdade que ele não tinha certeza se queria conhecer. A noite caía sobre Willow Creek quando David retornou ao canil. A luz alaranjada do crepúsculo filtrava-se pelas tábuas do assoalho, conferindo ao lugar uma atmosfera sinistra. Os brinquedos e o caderno que ele havia encontrado antes jaziam ao seu lado, como pistas para um mistério que ele jamais poderia ter imaginado. Ele pegou uma pá mais resistente e começou a cavar onde o solo parecia mais frágil. Cada pá trazia à tona o cheiro de terra úmida, mas logo ele encontrou algo duro. Suas mãos tremiam de excitação e medo ao mesmo tempo. Era um alçapão de madeira, escondido sob uma fina camada de terra e tábuas. Ele puxou e com um rangido melancólico ele cedeu. Um cheiro mofado emanou, e David sentiu o coração afundar. Uma escuridão total se estendia sob a casinha do cachorro, profunda e silenciosa. Ele acendeu a lanterna e desceu cautelosamente para o que parecia ser um túnel subterrâneo. As paredes eram estreitas, feitas de terra e tábuas improvisadas. Pegadas pequenas, mas distintas, levavam adiante. Cada passo que dava ecoava como um túmulo. Então ele viu algo que o paralisou. Num canto parcialmente escondida por caixas de papelão velhas, estava uma mochila escolar. Ele reconheceu imediatamente o desenho que seu filho havia feito 8 anos antes, um menino e seu cachorro debaixo de uma árvore. Sua respiração ficou presa na garganta.
David aproximou-se e abriu a sacola. Dentro havia roupas de criança, desenhos, brinquedos, tudo pertencente a Ethan. Uma onda de raiva e desespero o invadiu. Alguém havia mantido o filho ali, em algum lugar naquele túnel subterrâneo. De repente, um ruído ecoou atrás dele. Uma respiração rápida, quase humana. David se virou bruscamente à luz da sua lâmpada varrendo as paredes de terra. Nada, apenas sombras e silêncio. Mas algo estava errado. As pegadas na poeira pareciam recentes, como se Ethan, ou alguém mais, tivesse estado ali há pouco tempo. Ele deu um passo para trás e seu pé bateu em algo duro. Uma caixa de metal menor que a anterior. Ele a abriu e descobriu um diário, repleto de cartas manuscritas de Ethan, escritas em frases infantis, porém com uma precisão surpreendente. Algumas datavam de apenas algumas semanas atrás. David sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seu filho estava vivo. Tudo o que ele temera por 8 longos anos não era verdade. Ethan estava lá fora em algum lugar. Mas por que o Sr. Harper o havia escondido? E mais importante, onde ele estava agora? O latido dos cães quebrou subitamente o silêncio por trás do alçapão, como se emitisse um aviso. David percebeu que havia caído numa armadilha que não previra. Mas não podia voltar atrás. Não agora. Não depois de todo esse tempo. Ele murmurou em voz baixa com os olhos brilhando de determinação e medo. Ei, Ethan, eu vou te encontrar. Eu prometo. E sem perceber, ele havia desencadeado uma série de eventos que não só virariam sua vida de cabeça para baixo, mas também a de toda a vizinhança. David Miller não podia mais voltar atrás. O túnel sob o canil parecia se estender ao infinito, cada passo levantando poeira e com ela seu coração. As anotações de Ethan no pequeno caderno eram claras. Seu filho estivera ali, observara, mas tentará deixar pistas para serem encontradas. As palavras infantis se misturavam a uma maturidade precoce, uma inteligência e resiliência forjadas por anos de isolamento. No final do túnel, David viu uma porta de madeira trancada com segurança. Ele a forçou com uma barra de ferro que encontrou no canil. A porta cedeu com um rangido sinistro, revelando um porão pequeno, apertado e escuro. E lá, Ethan, o rapaz, agora com 18 anos, estava sentado num canto, magro, com os olhos bem abertos, mas cheios de vida. O medo em seus olhos se misturava ao reconhecimento imediato ao ver o pai. Pai, ele murmurou com a voz trêmula. David ajoelhou-se e o abraçou. 8 anos de pesadelo pareciam desmoronar num instante. Mas a alegria foi rapidamente substituída pelo horror e pela raiva. David se virou para o canto escuro do porão e viu o Sr. Harper parado imóvel, com os olhos frios e calculistas. Eu sabia que você viria, disse ele calmamente, como se estivesse constatando o óbvio. David sentiu o sangue gelar nas veias. Durante todo esse tempo, o vizinho não só vigiava seu filho, como também planejara cada detalhe daquele desaparecimento. O caderno, os brinquedos, as cartas, tudo fazia parte de um jogo cruel, uma manipulação psicológica. Por quê? Gritou David. Por que, Ethan? O Sr. Harper deu de ombros. Porque eu podia. Porque você nunca me viu, e eu queria provar para você que ninguém controla o destino, exceto eu. David sentiu uma raiva contida crescer dentro de si, misturada com um profundo desespero. Mas ele sabia que precisava manter a calma para proteger Ethan. Respirou fundo e sussurrou para o filho. Fique atrás de mim. Um plano rapidamente se formou em sua mente. Ele precisava sair dali, resgatar Ethan e pôr um fim àquela loucura. Cada segundo contava. Os latidos dos cães se aproximavam, como se quisessem avisar Harper de que seu segredo estava prestes a ser descoberto. David sabia de uma coisa: o que ele acabará de descobrir era apenas o começo. As evidências, o túnel, o porão, tudo precisava ser entregue à polícia. Mas antes disso, ele precisava salvar Ethan. E no fundo, ele entendia que aquela noite marcaria não apenas o fim de 8 anos de angústia, mas também o início de um confronto que ele jamais esqueceria. David sentia o coração acelerado no peito. Cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para reagir. Ethan, tremendo mas lúcido, estava atrás dele, segurando a mão do pai. O medo ainda era palpável em seus olhos, mas um vislumbre de esperança começava a brilhar. O Sr. Harper deu um passo à frente lentamente, com um sorriso arrepiante no rosto. Desta vez você não vai se safar, disse ele com voz sibilante. David não respondeu. Seu olhar estava fixo na saída do túnel. Cada movimento tinha que ser preciso. Ele pegou um cano de metal velho que encontrou num canto e se preparou para qualquer eventualidade. De repente, um latido ecoou atrás deles. Os cães do canil, acostumados com a presença de Harper, invadiram o cômodo com um rugido de fúria, derrubando o vizinho. Harper tentou controlá-los,
mas seus instintos protetores e sua raiva eram mais fortes. Aproveitando a distração, David agarrou Ethan e correu em direção à escotilha. A lanterna mal iluminava o caminho, mas a saída estava próxima. Eles saíram, tropeçando na terra e nas tábuas instáveis. Lá fora, o frio da noite açoitou seus rostos, mas a sensação de liberdade foi imediata. David abraçou o filho com força, a voz trêmula. Você está seguro agora. Eu prometo. A polícia, alertada anteriormente por vizinhos intrigados com a estranha atividade em torno do canil, chegou naquele momento. Os policiais imobilizaram o Sr. Harper, que estava atordoado e impotente diante da situação. As evidências coletadas no túnel e no porão foram descobertas: diários, cadernos, desenhos, cartas. Tudo prova irrefutável de seus crimes e de sua vigilância obsessiva sobre Ethan. Ethan, finalmente livre, olhou para o pai e sussurrou: Pai, obrigado por nunca ter me abandonado. David sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 8 anos de medo, dúvida e angústia finalmente haviam chegado ao fim. Mas ele sabia que a cura seria um processo longo e que reconstruir suas vidas seria um caminho difícil. Naquele momento, porém, tudo o que importava era que Ethan estava vivo. E que juntos eles finalmente poderiam virar a página daqueles anos de pesadelo. Enquanto as luzes dos carros da polícia iluminavam o jardim, David compreendeu uma coisa essencial: a coragem, o amor e a determinação de um pai podiam destruir até os segredos mais obscuros.